Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que tem o prazer de cumprimentar todos é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho estreito, a porta estreita, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse claro o seu like aí, é importante. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, Pai de milagres, Pai de cura, Pai do impossível, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti, ó Deus, todo o louvor. Papai querido, no dia de hoje o mundo comemora o Natal, mas nós, cristãos, comemoramos todos os dias o nascimento de Jesus nos nossos corações. Todos os dias comemoramos a vida de Cristo em nossas vidas. Pai, é importante glorificar o Teu nome, render louvor ao Teu nome. E mais uma vez estamos chegando ao final de 2022. Queremos Te louvar, Te render louvores, sermos gratos por tudo que o Senhor fez ao longo de 2022 por todos nós. Todos os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além, até aqueles que não são inscritos, ó Deus, mas que estão glorificando e exaltando o Teu nome. Nós apresentamos os casais, as crianças, os velhos, os idosos, apresentamos os ministros da Tua palavra, todos aqueles que professam a fé em Jesus, que clamam pelo santo e glorioso nome de Jesus. Eu Te apresento a obra missionária nos 4 cantos da terra, Te apresento o trabalho, Senhor, que é um trabalho de formiguinha, o trabalho missionário, o trabalho do ID. Levanta uma geração de homens e mulheres compromissados com a Tua palavra, compromissados com a verdade bíblica. Deus poderoso, vivifica-nos na Tua presença de forma constante, diária, renovando as forças, renovando a fé, renovando, Senhor, a confiança, a esperança que temos no Senhor, que a frieza, o desânimo seja repreendido, o fracasso, meu Deus, sai toda barreira, todo impedimento às nossas vidas espirituais, toda barreira, toda força contrária. Eu apresento este lar, esta casa que tem enfrentado batalha com espíritos imundos, com legiões malignas. Eu apresento estas vidas que são oprimidas por legiões, que sejam libertas, libertos, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que a cura, que o milagre, que a paz entre dentro desta casa, na casa deste internauta, na casa desse inscrito, na casa desta pessoa que está acessando o canal pela primeira vez. Eu Te apresento os empresários, as nossas autoridades, as forças armadas do Brasil, o presidente da República. Eu Te apresento os pastores, os ministros da Tua palavra. Meu Santíssimo Deus, Te apresento as nações, os conflitos, meu Deus, Ucrânia, Rússia, OTAN. Eu Te apresento porque sabemos que o Senhor comanda todas as coisas. Tens o poder, tens o domínio, tens a grandeza para fazer maravilhas. A Bíblia diz que o Senhor é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ti a honra e a glória, a Ti o louvor. Meu Deus, atende o clamor dos que clamam, dos que gritam por socorro, socorrendo
os oprimidos, enfermos, os necessitados, libertando os viciados das drogas, do álcool, do crime e fazendo maravilhas, restaurando casamentos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, aproveita, vai dando like aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, tá? Compartilhe os nossos vídeos, dê like, é muito importante os likes. Amados, queridos irmãos e irmãs, vamos à palavra do dia de hoje, que tem, o caminho estreito. Esse é o tema. Jesus disse que há poucos que encontram o caminho estreito. E você sabe como encontrá-lo e mais, andar sobre ele? Querido irmão e querida irmã, lá em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Mateus capítulo 7, ele também vai falar da porta estreita. Larga é a porta que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mais apertado e estreito é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Jesus, ele é o caminho para o Pai, o caminho para a vida, o caminho para a salvação. Jesus viveu na terra para nos mostrar o caminho, meus amados. Segui-lo neste caminho significa que devemos andar como ele andou, devemos seguir os seus passos, vivendo como ele viveu. Um caminho indica progressão. Quando nós o seguimos, chegamos onde ele está agora, o céu. Jesus chamou esse caminho de o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrando no caminho estreito. Como encontramos este portão? A entrada, meus amados, para este caminho estreito, não é porque somos pessoas excepcionais, ou fazendo algo que nos torna merecedor de encontrá-lo. É simplesmente porque Deus, em seu amor e misericórdia, ele coloca um desejo pelo bem em nossos corações e nos atrai na direção certa. E mais uma vez que vemos aquele portão estreito, há algo que devemos fazer antes de podermos começar a andar pelo caminho estreito que leva à vida. E Paulo descreve isso perfeitamente em Filipenses 3, verso 7 e verso 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Significa que temos que deixar para trás tudo que Deus nos indica, que nos impedirá de andar por este caminho. Os nossos próprios raciocínios e ideias, nossa crença e nossas próprias habilidades, relacionamentos que nos impedem, status, honra, orgulho, esses têm que ser contados como perda e lixo e deixados de lado, de fora do portão. Não há espaço para eles no caminho estreito. Se pudermos abrir os nossos olhos para ver, como Paulo viu, o valor do que é ganhar a Cristo, então podemos ver como é possível considerar todo o resto como perda, andando no caminho estreito. Agora que encontramos o caminho, é hora de seguir em frente. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Tiago 1:22. O caminho estreito é um modo de ação, é um caminho que atravessa a carne, Hebreus 10:20. E aqui Jesus nos mostra como ele andou quando esteve na terra.
a maneira que devemos seguir. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em Hebreus 10:7, em outras palavras, caminhar no caminho estreito significa que nós vamos extinguir inteiramente da nossa própria vontade, desistindo nossos próprios pensamentos sobre como a nossa vida deveria ser, nosso próprio desejo, ou os nossos próprios desejos, vamos colocar no plural. Significa que devemos vencer o pecado na carne, aquelas coisas que são tão naturais para nós, a fim, meus irmãos, de fazer a vontade de Deus. E isso inclui coisas como preguiça, egoísmo, ganância, ressentimentos, orgulho e tantas outras. Agora nós podemos ver por que é chamado de caminho estreito. Há poucos que estão dispostos a realmente andar por este caminho, porque desistir de nossa própria vontade realmente nos causa sofrimento. Ainda andar no caminho estreito não é uma vida pesada, não. Na verdade, existe uma grande liberdade no caminho estreito, liberdade de ser obrigado a cometer pecado quando somos testados. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amar-vos também como este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, verso 1 e 2. Jesus é o caminho, nós começamos a conhecê-lo. E qual é o resultado de andar neste caminho? Conhecemos Jesus como nosso amigo pessoal e irmão. E para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, Filipenses 3:10. E não apenas que nós o conhecemos, mas que padecemos, que podemos descansar na certeza de que quando o nosso tempo na terra acabar e formos para a eternidade, Ele nos concederá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Então tudo o que nos acontece pode trabalhar em conjunto para o bem. Tudo o que experimentamos que faz com que a nossa carne reaja e nos tente a pecar é uma oportunidade de vencê-la em maior grau, de tornar-se cada vez mais livre. E aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, e quando essa natureza pecaminosa é derramada, as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito crescem. Este é o propósito de Deus para nós, que somos transformados conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. Então o caminho é a vida que Jesus viveu. Se seguirmos nele e vivermos a vida fazendo a vontade de Deus, em vez da nossa, e então, quando entrarmos no reino dos céus e o encontrarmos face a face, seremos como ele e o veremos como ele o é. 1 Epístola de João 3:2, verso 2 e verso 3. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 2. Fica neste caminho, fica no caminho estreito, e Jesus é o caminho. Graça e paz da parte de Deus.